Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Inclusive, se nós formos ver, tem lugares que usam esse texto para dizer que o crente não pode ficar doente, né? Se está doente, tem alguma coisa errada. Que o crente não pode passar por dificuldades, por problema, porque isso tudo já foi levado no Calvário. E sim, de certa forma, eu concordo que já foi levado. Porém, a atmosfera, a situação que nós vivemos, o clima que nós temos, e muitas das vezes aquilo que fazemos incorreto, é que acaba acarretando e trazendo sobre as nossas vidas as enfermidades, as dores, as dificuldades. Mas aqui nós podemos dizer que no âmbito espiritual, nós não precisamos viver sofrimento, angústias, tristeza, porque isso já foi levado. Mas para que isso aconteça, é necessário termos uma plena comunhão com o Senhor. Nessa noite nós estamos aqui reunidos para celebrar, para relembrar a morte do Senhor. Esse sacrifício que o profeta Isaías já profetizava há mais de 700 anos antes do acontecido. Então é um momento, irmãos, que devemos nos reunir para refletirmos, para vermos, para olharmos para dentro de nós, de cada um individualmente, conforme diz lá em 1 Coríntios, que é um dos textos, é o texto básico para a Santa Ceia. Nós devemos examinarmos a nós mesmos, não somente hoje, no dia da ceia, no momento que estamos reunidos diante do altar e diante da mesa do Senhor, mas dia a dia, refletirmos, olharmos, fazermos uma reflexão e procurarmos entender o que estamos fazendo, o que está agradando o Senhor, que está exaltando o nome do Senhor, que está engrandecendo a Ele, ou que estamos fazendo ou deixando de fazer, que muitas das vezes acaba entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo do Senhor. É uma necessidade de fazermos essa reflexão todo dia, a cada momento, porque nenhum de nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós falhamos, nós somos pecadores. Somos carentes da boa e agradável misericórdia de Deus, porque o próprio Deus deixou escrito que se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. A misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, essa nos sustenta. Louvado seja o nome de Jesus, porque a misericórdia se renova a cada manhã, tá? O pastor estava ensinando esses dias aqui, e é uma verdade. A gente tem mania, a gente tem, principalmente o pregador na empolgação, né, de falar que a palavra de Deus se renova. E não, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, conforme está escrito lá em Hebreus. Amém? Então, irmãos, é necessário, porque aquilo que é impossível sobre as nossas vidas, Deus está pronto a fazer.
Agora, aquilo que tem possibilidade de eu fazer, ele vai deixar que eu faça. E até mesmo eu diria além. Quando é impossível para mim, mas eu estou tentando de alguma forma fazer, Deus vai deixar. Deus vai deixar, você vai quebrar a cara por várias vezes, mas Ele não vai colocar a mão enquanto você não decidir, isso é impossível para mim. Realmente aqui eu não posso mais. Aqui eu não tenho condições. Deus é especialista nisso, irmãos. Enquanto você está, Senhor, age, mas no outro dia você está dando o seu jeitinho, Ele vai deixar você dar o seu jeitinho. Até você reconhecer que Ele é tudo. Até você reconhecer que sem Ele você não pode nada. Até você reconhecer que Ele é quem está no controle de toda a situação. E nesse momento, Ele vai agir e o impossível de Deus vai acontecer. Ah, pastor, mas a situação minha é realmente impossível. É muito difícil. Irmãos, eu quero só rapidinho relatar algo aqui para você sobre o impossível de Deus. Rapidinho. Imagina uma pessoa, ela nascer diante de uma sentença de morte. Né? Ela nasce e tem uma sentença sobre ela. Apesar que todos nós já temos uma sentença de morte, tá? Não é desanimando você não, mas quando nós nascemos, é o primeiro dia do nosso fim. Tá? Então, é a única certeza que existe na nossa vida a partir do momento que nascemos. Que um dia nós vamos. Porém, esse já nasceu com sentença de morte instantânea. Aí Deus, além dele confirmar a vida, Ele ainda faz com que o carrasco, com que o executador cuide, trate, eduque, ensine. Isso é para você ver o que o impossível para Deus não existe. E vocês, eu acredito que a maioria aqui já entendeu de quem eu estou falando, né? Que é fácil de saber. Então Moisés nasce com uma sentença. Tinha um decreto, nasceu homem, mata. Era para a parteira, na verdade, fazer já na hora. Que ela detectasse ali que era do sexo masculino, já matar. Aí Deus fala, não, esse aqui eu tenho um projeto. E eu quero dizer para você, meu irmão, e para você, minha irmã, o que te mantém em pé, o que te mantém aqui nessa noite, o que te trouxe aqui nessa noite, isso é revelação de Deus agora. É projeto de Deus que ainda tem para ser realizado através da tua e da minha vida. E enquanto esse projeto não estiver sendo executado, você vai estar de pé, o nome dele vai estar sendo glorificado. E eu digo para você nessa noite, tome posse da vitória e realize o projeto que Deus tem para com você. Louvado seja o nome de Jesus. Porque a obra de Deus, ela precisa ser feita. Ela tem a necessidade de ser feita. Você é um instrumento, você é o canal. Porém, se você se acovarda e recua, Deus vai levantar outro para fazer. Mas há um alto preço a ser pago. Então Deus tem sobre a vida de Moisés um projeto. Mas o homem disse, não. Eles não podem proliferar, eles não podem crescer, eles não podem continuar crescendo, tem que exterminar. E tem que cumprir a sentença. Aí Deus dá a estratégia, prepara tudo e coloca lá no colo do caboclo. E fala assim, é você que vai cuidar. E quando for lá mais tarde, ele vai descobrir tudo e vai realizar o que eu tenho. Só que no meio da escravidão, Moisés não ia ter como aprender a ser um guerreiro. No meio da escravidão, fazendo tijolos, Moisés não ia ter como aprender a ser hábil com as armas. Não ia saber lidar numa situação de liderança. Ele não ia saber se posicionar diante das situações que viriam diante dele.
Aí Deus prepara e durante 40 anos ele aprende tudo relacionado à guerra, à liderança, à administração e tudo possível. Estuda nas melhores escolas. Só que de repente, vamos dizer assim que de repente Moisés podia estar muito grande, né? Está com salto alto. Eu estou podendo, eu sou o cara. Eu sou o filho de Faraó. Aí Deus fala assim, agora chegou o momento de aprender a depender de mim. De aprender comigo aquilo que eu quero. Aí leva para o deserto. Alguns pregadores dizem que ele aprendeu 40 anos e foi para o deserto, esqueceu o que ele aprendeu. Não. Ele foi somar. Ele foi aprender algo mais. Ele foi aprender sobre... Ele aprendeu a ser líder, mas ele foi aprender a ser obediente. Ele foi aprender a ser servo. Ele foi aprender a ser dependente de uma autoridade suprema e extraordinária que era a soberania de Deus. Então ele foi aprender a humildade. Ele foi aprender a obedecer a Deus em tudo e em todos os momentos. E aí Deus trata com ele ali no deserto e traz de volta para realizar o seu plano. Ou seja, mesmo depois de Moisés, que era a salvação do povo, ainda levou mais 80 anos de preparação. Ou seja, o povo foi ficando mais um pouquinho no sofrimento. E parece que quanto mais chegava a hora da verdade, mais a dor e o sofrimento aumentava. E não tem assim na sua vida? Não tem sido assim na nossa vida? Quanto mais a bênção está perto, quanto mais a vitória está chegando, mais o negócio fica difícil. E muitas pessoas, irmãos, acabam desistindo nesse momento. Muitas pessoas acabam sofrendo antecipadamente e abrindo mão da promessa de Deus, abrindo mão do milagre de Deus. Por quê? Porque não quer resistir apenas mais um pouquinho. A palavra de Deus, irmão, diz que se não resistirmos até o fim, nós temos que persistir até o fim para que possamos receber a nossa coroa. E tem gente parando no meio do caminho. Tem gente retrocedendo. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Pelo contrário, ela diz que aquele que retrocede entristece a Deus. Então é necessário. Nós estamos numa reta final, diante da salvação, diante da presença de Deus. Os sinais estão se cumprindo. As coisas de Deus estão sendo reveladas aos seus. Mas há necessidade de compromisso, há necessidade de comprometimento, há necessidade de nos aproximarmos, de buscarmos mais a Deus. E essa noite é uma noite de estarmos diante do altar, diante da mesa do Senhor, porque estaremos participando do corpo e do sangue, relembrando o seu sacrifício, sacrifício esse que trouxe-nos o direito e a liberdade de estarmos na presença de Deus. Mas nós precisamos, irmãos, nós precisamos cada vez mais entrar num propósito de intimidade com Deus e buscar Ele com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, reconhecendo o sacrifício de Cristo, reconhecendo que foi esse sacrifício que nos permitiu isso, para que possamos alcançar a nossa salvação. Os dias são maus e não espere melhora deles. A cada dia que passa, as dificuldades vão aumentando cada vez mais para aquele que quer servir a Deus com todo o coração e com todo entendimento, conforme diz a palavra. Mas é necessário nos mantermos firmes, nos mantermos fiéis, obedientes a Deus e a sua palavra, para que possamos alcançar o que Deus tem para nós. Deus tem algo grande para mim e para a sua vida, que é a salvação.
Do contrário do que muitos pensam que tudo bem, você poder, não vejo pecado nisso. Você luta, trabalha, se esforça e consegue e conquista. É bênção, é vitória, é milagre de Deus também. Mas nós temos que entender que o mais importante de Deus e o melhor de Deus para mim e para você é a salvação. Acima de qualquer coisa, é o maior bem na nossa vida. Enquanto tem muitos achando que tem tudo e não tem nada. Tem muitos que acham que não tem nada e tem tudo, porque tem a presença de Deus. A palavra de Deus relata lá no livro de Apocalipse, de Deus falando para uma igreja, que ela se achava rica, abastada e que estava satisfeita, que tinha de tudo. E Deus falou que elas eram pobres, miseráveis e nu, que não tinha nada. Já tinha outra que se considerava incapaz, limitada, mas Deus a honrou, porque disse que ela guardava o principal, que era a comunhão, que era a palavra de Deus no coração. E é isso que Deus está requerendo de cada um de nós. Nós estamos vivendo esse período, irmãos, que temos que mostrar o nosso compromisso com Deus. Não só mostrar, né? Porque muitas das vezes mostramos para o homem e diante de Deus, aquele que sonda os corações e a intenção e os pensamentos, não é aquilo que realmente está sendo expressado. Mas nós temos que sermos verdadeiros testemunhos de Deus, diante do homem e diante de Deus. Para que é Deus que tem que testificar sobre nossas vidas. E isso é necessário. O pastor estava trazendo, não sei se ele ainda vai continuar, o estudo sobre o amadurecimento, né? E isso é muito importante na nossa vida, né? Eu até estava estudando esses tempos, eu estava vendo esses tempos atrás, um exemplo de amadurecimento. E já vou terminar, irmãos, é rapidinho. O livro de Jó, ele tem uma lição tremenda sobre amadurecimento. Eu acho muito bonito, porque quando inicia, e todo mundo prega isso com toda veemência, né? Quando inicia ali o livro de Jó, ele inicia Jó testificando, Deus testificando de Jó. Deus dizendo, falando com Satanás e mostrando quem que era Jó. E ele exalta Jó. Deus exalta Jó, diz, olha Jó, você tem visto o meu servo Jó, tal, os irmãos já conhecem a história. Só que se você for estudar o livro, você vai ver que Jó era inseguro. A partir do versículo do capítulo 2, você já vai ver a insegurança de Jó. Você vai ver que ele era inseguro, ele não era constante. Por quê, pastor? Os filhos iam festejar, ele já ia oferecer sacrifício. Ele não tinha aquela confiança plena. E lá no final, para encurtar a história, você vai ver lá no capítulo 42, você vai ver que ele reconhece isso. Quando ele diz assim, eu conhecia Deus de ouvido. Eu conhecia Deus de ouvir falar. E se você for observar, você for estudar o livro de Jó, você vai ver, são 42 capítulos. Durante esses 42 capítulos, Jó fala, os amigos de Jó falam, Jó questiona, Jó faz tem um monte de interrogações lá. E você só vai ver Deus falar em um capítulo. Em um capítulo Deus fala. E aí, no final, Jó começa dizendo assim, no capítulo 42, ele começa dizendo, eu bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Aquilo que Deus tem para você, não pode ser impedido. Mas é necessário que você abra o coração e deixe Deus trabalhar. Porque se nós fecharmos o coração, Deus não trabalha num coração fechado.
Porque do contrário de Satanás, Deus, ele bate e é necessário que você abra a porta. O coração do homem só tem chave por dentro. Na relação com Deus. Deus não invade. Deus espera você abrir o espaço. E contrário de Satanás, Deus não entra por brecha. Ele quer a porta. Louvado seja o nome de Jesus. E aí Jó, ele diz assim: bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, ou dos seus planos. E lá na frente ele disse assim: eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Foi no sofrimento, foi na dor que Jó começou a amadurecer e enxergar Deus de forma diferente. Ele começou a enxergar Deus de verdadeiramente da maneira que Deus é. E aí você vê a diferença. Inicia-se o livro, Deus testificando de Jó. E termina o livro, Jó se humilhando diante de Deus e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você vê nesse livro de Jó um amadurecimento tremendo e é um exemplo para a igreja. Eu aconselho você, estude, não leia, estude o livro de Jó. Eu confesso, eu falo para os irmãos que eu tenho alguns anos que eu estou na presença de Deus. E eu acho bonito quando eu ouço, alguém falar assim: já li a Bíblia de capa a capa tantas vezes. Eu já ouvi pessoas que falaram que já leram mais de 30 vezes inteira a Bíblia. Eu confesso para os irmãos, eu aceitei Jesus no dia 15 de novembro de 2000. Estamos em 2020, em novembro vai fazer 20 anos que eu estou na presença de Deus. Eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, eu não sei nem quantas. Só que, na maioria das vezes, eu não passei do Pentateuco. Os 5 primeiros da Bíblia. Por quê, pastor? Preguiça? Não, irmãos. É porque eu não sei ler. Eu gosto de estudar. E aí, quando você começa a ler com o intuito de meditação e estudo, você se pega preparando uma mensagem, você se pega montando um estudo, você se pega... Uma vez, um irmão pegou a minha Bíblia, estava cheio de anotações, cheio de escritos, de papel. Aí ele falou assim: epa, o pastor está cheio de esboço. Eu falei: alguns deles eu nunca usei. Alguns não, muitos deles. Porque são anotações que você vai anotando e depois, ao longo do tempo, você acaba perdendo elas. Mas é que você começa a se envolver de uma forma diferente. Então eu falo para vocês, se você é curioso, se você gosta da Bíblia, estude o livro de Jó. Do primeiro ao último. E você vai ver, você vai aprender muito. Você vai aprender muito. E aí no final, Deus fala assim para Jó, para que ele ore por seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto Jó ora por seus amigos, o milagre de Deus começa a acontecer na vida dele. O dobro de tudo que ele tinha. A única coisa que Deus não dobrou na vida dele, porque na verdade já era o dobro, foi os filhos. Ele tinha 7 e 3 filhas. Deus deu mais 7 e 3 filhas. E do contrário de que muitos pensam que Deus matou, tem gente que a mulher de Jó não é citada durante mais o livro, Com certeza eu não tenho dúvida de dizer para você que foi ela que deu a luz dos outros 7 filhos e das outras 3 filhas, tá? Então, eu quero dizer... E outra, alguém já viu, que estudou ou que leu a Bíblia, leu o livro de Jó,
viu Deus falar, ou alguém falar no livro de Jó inteirinho de família de Jó? Que Jó tinha parente? Que Jó tinha família? Só no 42 que aparece. Aparece parente, aparece familiar. Para quê? Para trazer as bênçãos sobre a vida dele. E abençoa ele em dobro. E tudo que ele tinha foi dobrado. É tremendo, irmãos. É tremendo. Eu aprendo muito no livro de Jó. Eu cresci muito com a história de Jó. Não só no fato de que todo mundo fala assim, fulano tem a paciência de Jó. Eu queria ter a paciência de Jó. Irmãos, é um exemplo. São duas coisas que é exemplo na nossa... a Bíblia traz como exemplo para nós. A fé de Abraão e a paciência de Jó. Né? E tem alguns outros que têm outras características. Mas essas duas se destacam muito. Eu admiro os dois. Mas todos têm a sua história para chegar ali. Todos têm o seu trajeto até chegar lá. Eu posso chegar? Claro que eu posso. Eu devo chegar? Claro que eu devo. Eu estou na presença de Deus e quero crescer nela cada vez mais. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Mas é necessário buscar. Não é somente chegar e falar eu quero. Tem que buscar. Tem um caminho a ser percorrido. Tem obstáculos a serem superados. E muitas das vezes nós paramos neles. Porque nós não queremos as coisas difíceis. Nós queremos orar, Deus, faz de mim um instrumento. Veja só se isso não já aconteceu na sua vida. Eu falo que já aconteceu na minha. Eu quero ser um vaso, Senhor. Eu quero ser um instrumento teu. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que o calo começa a doer, na hora que a ferida começa a machucar, você vai correndo para o pé do Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tira isso de cima, sobre mim. E aí Deus olha para você e diz assim, a minha graça te basta. O que importa é que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Louvado seja o nome de Jesus. Muitas vezes não queremos mostrar a nossa fraqueza, mostrar a nossa dor, o nosso sofrimento, mas queremos alcançar o milagre de Deus. Né? Então vamos pedir o milagre? Vamos. Mas sejamos maduros para receber. Amém? Porque Deus não vai dar de qualquer maneira. Porque a Bíblia diz que os dons de Deus é dado a cada um para aquilo que for útil. Deus não vai dar chegar para o Márcio e falar assim, estou presenteando o Márcio com o dom da cura, se ele nunca vai orar para o enfermo. Para que vai servir? Né? Para que Deus vai me abençoar com o dom da palavra, se eu nunca vou ter oportunidade de chegar aqui e pregar ela? Né? Deus vai dar, irmãos, se for útil. Se for para deixar na gaveta, ele não dá. Não adianta, você vai morrer orando. Literalmente. Peça aquilo que for útil para você na obra de Deus. Por quê? Porque Deus vai fazer o milagre. Ele vai conceder a sua vitória. Não esqueça, as dores, o sofrimento foram na cruz do Calvário. Pastor, mas por que eu fico enfermo? Vamos ver os nossos atos? Vamos ver as nossas atitudes? Né? Nós reclamamos muitas das vezes, eu tenho um problema sério de estômago. Mas o que é que eu tenho ingerido? Né? Estou fazendo o que para melhorar? Então tem isso. Isso é só um exemplo que eu estou dando, tá? E fora o clima, né? Você está, hoje em dia, por causa do próprio homem, nós temos as 4 estações do ano no mesmo dia, né? Primavera, verão, outono e inverno. De manhã eu saí da fábrica, estava chovendo. Depois fez sol, fez calor, agora já esfriou de novo. Isso para a gente é bom? Não é. Mas o culpado é quem? É Deus? Não.
E Ele ainda é misericordioso. Quando você clama, Ele ainda coloca a tua mão, toca, derrama uma gotinha do seu sangue e fala: receba a vitória, receba o milagre, em nome de Jesus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.